Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 21. Nós vamos continuar a segunda parte da mensagem que começamos no domingo passado, de tema o reino da obediência alegre chegou. O reino da obediência alegre chegou. Nós vimos quando Jesus ele entrou na cidade de Jerusalém, e antes disso ele enviou os seus discípulos a que fossem buscar um jumentinho e sua mãe, a jumenta, e ali Jesus cumpria então a profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Hoje nós vamos ver a continuidade desse capítulo com o mesmo tema, o reino da obediência alegre chegou. E neste momento, e nesta oportunidade, nós veremos Jesus falando sobre a figueira sem frutos, a autoridade de Jesus e o batismo de João, a parábola dos dois filhos e a parábola dos maus lavradores, como nós vemos na sequência nas nossas Bíblias. Mateus capítulo 21, versículos 18 em diante. Diz o texto sagrado: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estava já ensinando acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazeis estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, e se me responderes, também eu vos darei com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para atender o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-se de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam.
E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, matando a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os homens rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e contudo buscaram prendê-lo. Temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós agradecemos aqui pela tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor nos conceda, Deus, a revelação dela ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo opere profunda e poderosamente em nossas vidas, nos quebrantando e nos despertando para o serviço do Senhor. Em nome do teu filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, como nós falamos, Jesus então ele entra em Jerusalém na sua última semana antes da crucificação, e aqui Jesus lida com muitas adversidades, muitas pessoas contrárias a ele, incluindo aí os fariseus e os escribas e os anciãos. Nós vemos então que esses quatro acontecimentos citados aqui, primeiro a figueira infrutífera, depois a disputa dos fariseus com Jesus, em seguida a parábola dos dois filhos e depois a parábola dos lavradores maus. Nós vemos que todos tratam do relacionamento de Jesus com Israel, com o seu povo e com os fariseus. Por que nós devemos pensar dessa maneira? A Bíblia ela sempre traz uma linguagem muito agrícola. É interessante, eu estava pesquisando um pouco sobre a figueira, e a figueira ela possui mais de 1000 espécies. Existem mais de 1000 espécies diferentes. Existem figueiras que são, por exemplo, aquela figueira da parábola, aliás, da história de Zaqueu. O sicômoro, aquela é uma figueira que ela é uma figueira que os seus frutos não são frutos aproveitáveis, não são frutos que trazem assim prazer ao paladar. E no Brasil existem aproximadamente 80 tipos de figueiras diferentes, e só na Amazônia existem 40 espécies, e o restante distribuídos pelo Brasil. Então nós percebemos que há uma grande variedade de figueiras, e nós percebemos então, essa possivelmente seria uma figueira das comestíveis, aquelas que trazem prazer, embora muita gente não goste dos figos, né? Eu não sei quem já comeu figo sem ser o figo doce, o calda, né? Se alguém já comeu, talvez alguns sintam aí um gosto parecido, como se estivesse comendo fumo. Eu já vi alguém dizendo que comendo aquele doce parece estar comendo fumo, mas eu gosto mais daquele trem, né? Aquele negócio é muito bom, então eu já como há muitos anos, e eu tive a curiosidade de experimentar um figo maduro. Ele não é muito assim do meu agrado não, mas o doce ainda vai, mas o figo em si não é muito do meu prazer, paladar. Então Jesus, ele vai até aquela figueira, ele seleciona aquela figueira, e aquela figueira é uma figueira que era infrutífera.
da reprodução, da produção dela, ela está basicamente com o seu número de folhas muito reduzidos. Por quê? Porque ela concentra seus nutrientes no crescimento dos frutos, e então ela consegue crescer nos seus frutos e perder boa parte das suas folhas. É um mecanismo que ela tem natural de poder focar nos seus frutos. Isso é importante, focar nos frutos. É o que nós precisamos aprender nessa noite. Nós temos que focar nos frutos, os frutos da vida cristã. Nós precisamos nos concentrar em produzir frutos, porque o objetivo do Espírito em nossas vidas é produzirmos frutos. Há uma discussão ainda histórica muito estendida sobre os dons, né? Então nós não vamos entrar no mérito da questão, mas as pessoas enfatizam tanto os dons, se esquecem dos frutos. O fruto é o objetivo da igreja. O Senhor capacita a igreja com os dons para que ela frutifique, para que a habilidade que o Senhor dá a mim possa edificar você e vice-versa. Então nós possamos produzir frutos. Esse é o objetivo da palavra de Deus em nossas vidas, do Espírito em nosso meio. Nós devemos produzir frutos, e é importante que nós comecemos a pensar nisso nessa noite. É verdade que essa ilustração, essa analogia que o Senhor usa aqui, Ele usa para tratar da situação espiritual de Israel como nação. O Senhor, então, Ele vai até aquela figueira e só vê folhas. Se a figueira está cheia de folhas, significa já de longe que ela não tem fruto. Mas o texto diz que o Senhor teve fome e Ele avistou a figueira. Então Ele foi até a figueira para ver se de alguma forma ali Ele achava pelo menos um fruto. De longe, muito vistosa. Tem até uma música interessante do Estênio Massos, baseada nesse texto. Ele faz uma música, uma alegoria muito interessante, como se a figueira tivesse uma oportunidade de frutificar. E ele diz, e na música diz que aquela figueira diz assim: Ele veio a mim procurando por frutos, veio a mim, estendeu suas mãos sobre as minhas folhas e nada encontrou. Foi tão triste, mas nada encontrou. Mal podia acreditar. E aí ele vai dizer: o sol bateu, as minhas raízes se estenderam, a chuva caiu e eu não frutifiquei. E aí traz a ideia como se aquela figueira tivesse se convertido, tivesse uma oportunidade de frutificar para agradar ao Senhor. E é interessante, porque a planta, quando você dá todas as condições a ela deve frutificar. Se ela tem solo fértil, se ela tem uma demanda de água, uma demanda hídrica atendida, ela deve frutificar. Se ela recebe luz, por exemplo, algumas plantas que recebem luz com muita intensidade, outras que precisam de menos luz, que precisam menos horas de exposição à luz e outras mais. Então, aquela planta estava ali. E ela, ao que parece, ela tinha muitas folhas, o que significa que ela estava com o seu crescimento vegetativo, estava tranquilo, né? Ela tinha muito nitrogênio. Nitrogênio favorece o crescimento das partes vegetativas, o crescimento do tronco. Ela estava crescendo, estava acontecendo tudo aquilo que ela precisava. Tinha folhas, ela realizava fotossíntese. Ao que parece, então, ela não tinha nenhuma deficiência hídrica, porque ela estava cheia, mas chegou o tempo de fruto, e era basicamente isso, aproximadamente entre o mês de fevereiro, que o Senhor se aproxima ali da figueira, tempo que ela devia estar frutificando, e ela não estava. E por que então desse texto está aqui? Porque o Senhor quer ensinar uma lição a Israel. O Senhor, então, alguns vão dizer que somente Jesus disse o que era normal para aquela figueira. A tendência dela seria murchar-se, seria secar-se. E então o Senhor disse: nunca mais nasça fruto de ti. Veja que Jesus, ele trata a figueira de forma muito
personifica. Há quem diga que é muito bom conversar com as plantas, né? Eu não sei quem conversa com plantas aqui. Não sei se alguém já conversou com plantas. Eu já conversei algumas vezes. Já elogiei as florzinhas, né? Já elogiei a oração dela. A textura da flor, assim, ela é muito bonita. Ela gosta de elogios, segundo alguns especialistas. Especialistas do senso comum. Converse com as plantas, fale com elas, né? Então, Jesus ele vai lá e conversa com aquela figueira. Se você observar aí no texto, ele vai dizer justamente isso, né? Ele chegou lá, versículo 18, e viu que não tinha nenhum fruto, e ele vai lá no versículo 19, diz assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Marcos vai dizer que ela secou no dia seguinte, mas Mateus vai dizer que secou-se imediatamente. E aí os discípulos estão olhando aquilo e, poxa, Senhor, mas eu já vi a planta morrer, mas desse jeito não, em outras palavras, né? Diz aí o versículo 20: vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! E por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui porque, primeiro, foi um acontecimento da vida pública de Jesus, da caminhada dele, da andança dele. Segundo, porque tem uma lição muito importante. Esse texto prefigura a própria nação de Israel e as oportunidades. O Senhor disciplinou Israel várias vezes. O Senhor livrou Israel do seu extermínio total. O Senhor deu várias oportunidades a Israel, e Israel permaneceu do mesmo jeito. O Senhor deu todas as condições. O Senhor operou sinais, o Senhor operou milagres, o Senhor mandou profetas, o Senhor fez grandes livramentos na frente de Israel, diante dos olhos de Israel, como Moisés, por exemplo, que está ali diante do povo e diz assim: olhe para esses egípcios que vocês veem agora, nunca mais vocês verão. E aconteceu que os egípcios foram vencidos pelas águas do Mar Vermelho. E nós observamos então, irmãos, que o Senhor deu várias provas da intenção de Israel. O Senhor deu várias provas do propósito que ele tinha estabelecido para Israel. Mas Israel não frutificou. E quando você tem uma noção, quando nós temos uma noção da história do povo de Deus no Antigo Testamento, a gente para e pensa: mas que povo incrédulo é esse? Que povo desobediente é esse? Irmãos, nós também nos encontramos assim muitas vezes. Nos encontramos sem fruto. Temos todas as condições para frutificarmos. Eu acho muito bonito o que Pedro fala na sua segunda carta. Ele diz que o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para a piedade e para a vida eterna. Ele fala para a vida, mas a ideia ali é a vida eterna. Então o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para uma vida de obediência, ou seja, de frutificação e vida eterna. Deus já nos deu tudo. Tanto é que Pedro vai dar essa ênfase na palavra, na revelação. Por quê? Porque já naqueles dias já se buscavam outras fontes de revelação, já estavam buscando outras formas de manifestação, de ouvirem Deus. E Pedro está dizendo: não, ele já nos deu a Escritura, a palavra já foi dada. Então veja como isso é antigo, essa coisa de buscar movimento e outras coisas, e umas coisas assim. Isso tudo já é antigo. E Pedro: faça isso não, irmãos. O Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para a piedade e para a vida. Nós já temos, é a palavra. Ele vai dizer daqueles que foram usados para levarem a palavra e daqueles que negligenciaram a palavra. E o pior
frutífera. E o Senhor definitivamente diz para Israel: olha, você agora foi rejeitado. A gente vai ver isso lá em Romanos. O Senhor rejeita Israel como sendo povo. E agora, no capítulo 10, Paulo vai dizer: agora nós temos que pregar para eles. Agora eles também precisam ouvir. Eles precisam agora conhecer o Evangelho. O judeu precisa. É isso que Paulo está dizendo. Alguém tem que ir agora para eles e pregar para eles. Veja a importância de nós entendermos esse livro. Hoje em dia há uma super valorização de ir até Israel. Vou para Israel, porque Israel é a terra santa lá. Quem vai para lá volta apóstolo. E isso é no Brasil todo. Então há um movimento que, quando vai para Israel, um determinado grupo de pessoas que vai estar no colégio apostólico, chega lá e vira um apóstolo. Por quê? Porque tem que ser lá em Israel. Israel precisa que nós vamos falar, também não fazer turismo, é bom, é bonito, ou ter lugares históricos, mas sermos missionários para eles. E então Jesus se depara com os fariseus querem testá-lo. Quando nós observamos aí, os versículos posteriores, nessa disputa com os fariseus, a partir do versículo 23, diz aí, versículo 23: tendo chegado ao tempo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, e eles pensavam lá, se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Veja que os fariseus, eles tinham uma postura assim muito falsa. Eles eram sepulcros caiados da religião. Eles se achavam muito bons, Por fora eles transpareciam algo, mas por dentro eles eram podres. E aqui nesse momento, eles não sabem, eles fazem uma pergunta para Jesus, como se eles tivessem assim, eles merecessem uma satisfação. Não, Senhor, tudo bem, mas você tem que dizer aí que Deus é autoridade. Aí Jesus disse: eu vou fazer a pergunta também. O batismo de João é do céu ou dos homens? E aí eles não sabiam o que responder. Eles pensavam, se dissesse que era do céu, então por que vocês perseguiram ele, não acreditaram nele? Mas se dissermos que é dos homens, e aí as pessoas vão bater na gente, vão xingar, vão nos ameaçar, vão falar contra nós. Aí chegaram e disseram: não sabemos. E Jesus falou: então, eu também não vou dizer para vocês com que autoridade que eu faço isso. É interessante a gente pensar que Jesus, ele sempre lidou com essas coisas, sempre esse tipo de perseguição, sempre esse tipo de pergunta, e sempre alguém vendo Jesus fazer milagres. Quando você lê o capítulo 12 de João, capítulo 12, nós vemos uma trama lá. Presta atenção nisso, como isso é interessante. Para matarem a Jesus e a Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Mas que grande evento é alguém ser ressuscitado, sair dentre os mortos. Que grande testemunho, que grande milagre, que coisa espantosa o morto sair do túmulo, ouvir a voz de alguém e deixar o túmulo depois de 4 dias. Aí diz o texto lá do capítulo 12 de João, que eles estavam articulando entre si para pensar em como eles matariam a Jesus e a Lázaro. Lázaro já tinha sido morreu por conta da enfermidade, e agora aqueles homens estavam querendo matar Jesus e matar aquele que reviveu. Veja a que ponto chega a maldade no coração do homem. É por isso que uma fé baseada em milagres não se sustenta.
sustenta. E nós temos muitas testemunhas disso na Bíblia. Nós vemos que há uma ênfase muito grande, irmãos, em milagres e até pseudo-milagres. Nos dias atuais, onde não há nenhuma solidez na Escritura, eu posso, então, afirmar biblicamente que o milagre não sustenta a fé de ninguém, porque isso aconteceu com o povo do Egito, na saída do Egito. Nos 40 anos que o povo viveu, vendo milagres, Deus fazer descer do céu o maná, Deus fazer descer do céu as codornas, Deus fazer brotar a água da rocha. Muitos milagres foram feitos e aquele povo murmurava contra Moisés. Deus fazia milagres pelas mãos de Moisés. E aquele povo murmurava, desacreditava, desobedecia. No tempo de Jesus a mesma coisa. O Senhor operava milagres, o Senhor operava grandes sinais. E aquela multidão que uma hora seguia Jesus, outra hora estava gritando: crucifica-o, mata-o. Assim como a ressurreição de Lázaro, um dos maiores eventos do Novo Testamento. 4 dias o defunto esteve lá, Jesus chama para fora. E no capítulo 12, no capítulo seguinte, que isso acontece no capítulo 11, eles estão tramando para matar Jesus e matar Lázaro de novo. Então nós vemos essa oposição, nós vemos essa birra contra Jesus por parte dos escribas, dos anciãos, dos sacerdotes, dos fariseus. E Jesus então ele demonstra sua autoridade, questionando os próprios anciãos. Ele demonstra essa autoridade. Em seguida, irmãos, nós vemos o texto que nos fala quando eles fazem o silêncio, eles não têm resposta para Jesus. Versículo 27 eles disseram: então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu ouvi uma frase, eu acho que todo cristão já ouviu essa frase: quando alguém tem que crer, nenhum milagre é necessário. Mas quando alguém não crerá, qualquer milagre for feito será inútil. Nós percebemos então que aqueles que são da fé, eles são tocados pelas palavras de Cristo. Eles não precisam ver coisas estupendas acontecendo. Eles creem no Senhor, porque o Senhor trabalha em seus corações e dá a eles a capacidade de eles crerem. Irmãos, em seguida nós vemos então Jesus contava uma parábola, e ele diz assim no 28: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, ora não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não os aceitar, não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então Jesus disse assim: olha, o pai vai lá e dá uma ordem ao primeiro filho. Não, sim, eu vou fazer, não faz. Lembre-se que o judeu, Deus ele manda o judeu anunciar.
Se você observar, se você fizer depois uma leitura de Deuteronômio capítulo 4, você vai perceber a importância que Deus dá à sua palavra, e quando Deus ele começa a chamar o seu povo de uma nação de sacerdotes, né? Então vocês vão apresentar o povo, vocês vão me representar diante das nações, e vocês vão apresentar as nações diante de mim. Era o papel do sacerdote. Representava Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. Só que Israel não fez isso. Israel perdeu a oportunidade. Israel deixou que o orgulho, deixou que a xenofobia, né, palavra que está em alta, na moda, né, eles se achavam mais importantes, mais privilegiados, e de fato eram, mas era para ter recebido esse título com humildade. Era para eles entenderem que Deus foi gracioso com eles e dizendo: poxa, o Senhor nos chamou. E Moisés falou várias vezes isso aí. Não pense que o Senhor escolheu vocês porque vocês eram um povo forte, numeroso, não. Pelo contrário, o Senhor escolheu vocês porque vocês eram fracos. Quando você vai ver Neemias diz a mesma coisa: não nos escolheu nós, o Senhor, porque éramos um povo forte e poderoso, mas porque éramos os mais desprezíveis. E o que é que Israel se achava? Nós não, ó. Deus olhou para nós e disse assim: eu preciso de Israel. E tem gente que acredita que Deus precisa dele ou dela. Deus não precisa de nós. Deus nos escolhe graciosamente. Deus não tem nada em nós que chame a atenção de Deus, a não ser de olhar para nós com um olhar de misericórdia e graça e dizer assim: que eu quero salvar esse miserável, eu quero dar a ele um novo nome, eu quero dar a ele vestes brancas, eu quero dar a ele o privilégio de comer da árvore da vida, eu quero dar a ele o privilégio de sentar no trono comigo. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, o Santo, diz assim: vocês se sentarão em tronos comigo. Quem somos nós? Ninguém. Israel pensou diferente. E é isso que Jesus está falando aqui. O mais velho disse assim: eu vou, Senhor, eu vou. É para eu fazer o quê? Eu vou. Está aqui, pronto. Eu vou. E não foi. O outro, o Senhor chamou e ele disse: quero não quero esse negócio não. Aí demorou, se arrependeu e foi. Esses seriam os gentios, aqueles que não são judeus, que somos nós. Nós demoramos a nos aproximarmos, a entrarmos em aliança com esse Deus. Ele nos chamou para isso. Nós lutamos para não ir. Nós não quisemos, mas depois nos arrependemos e fomos trabalhar para Ele, servir a Ele, agir para a glória dEle. Fomos chamados por Ele, resistimos, lutamos, mas estamos aqui hoje, mesmo retardatários, mesmo atrasados, mas o Senhor nos chamou, nós estamos aqui para servi-lo, para glorificá-lo, para anunciá-lo, para fazer a sua vontade, para sermos cristãos, para sermos filhos de Deus, para sermos pessoas que representem Deus diante do mundo. Somos nós, atrasados, mas estamos aqui para fazermos a vontade de Deus. Veja que pensam, que idade, e Jesus está falando sobre isso. Olha, judeus, vocês perderam a oportunidade, passou a vez de vocês. Cadê? O que vocês fizeram? Disseram que não foram. E ele conta uma outra parábola, irmãos. Essa última parábola, eu confesso que estava meditando nela esses dias, e Deus tocou profundamente no meu coração pelo significado dessa outra parábola. Diz assim no 33: atentai em outra parábola, obedecer, fazem o povo entrar em engano, e Deus envia aos seus servos. Quantos profetas foram mortos?
quantos profetas foram assassinados. Jesus, ele para diante de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu enviei a vocês os profetas que vocês mataram eles. E Jesus fala justamente isso. O Senhor mandou os servos e vocês foram mandando apedrejar, espancaram. Mas vemos que alguns foram tão espancados, mas não morreram, né? Por exemplo, Jeremias, que apanhou tanto, ficou encarcerado, cabeça para baixo, na lama, amarraram ele, colocaram roupas sujas nele, e Jeremias então passou maus bocados. Isaías, por exemplo, teria morrido cerrado ao meio, por ordem do rei Manassés, e o Senhor mandando seus profetas, e a nação se levantando contra eles, e a nação desobedecendo as ordens de Deus. E então o Senhor mandou mais outros e fizeram a mesma coisa. Depois o texto diz aí, versículo 37, por último enviou-lhes seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O Senhor, mandando uma pergunta, faz a palavra, faz essa pergunta, e eles responderam: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Foi isso que fizeram para o nosso Senhor. Eles mataram os vários servos, eles espancaram, eles apedrejaram vários servos e depois eles mataram o Senhor. E o que o Senhor fez? Entregou essa vinha a outros, que somos nós. Nós temos que cuidar da vinha do Senhor. Nós temos que cuidar da sua seara. Nós temos que cuidar da sua obra. Nós precisamos fazer conforme o Senhor fez. Somos aquele filho que disse: não vou fazer, mas depois nos arrependemos e fizemos. Agora nós somos os lavradores que o Senhor confia a sua obra a nós. E a pergunta é: estamos nós agindo como lavradores cuidadosos ou como lavradores irresponsáveis, gananciosos, como lavradores que só pensam em si mesmos? E ele continua, o texto que nós lemos em Salmo 118, versículo 20, perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A pergunta é: nós fazemos parte desse povo que produz esses respectivos frutos? Nós estamos agindo de uma forma que o Senhor se agrade dos frutos que nós produzimos? Ou nós fazemos coro com o primeiro grupo, daqueles que são egoístas, aqueles que não cuidam da terra como deveriam cuidar e que não honram aqueles que o Senhor enviam à sua seara? Diz o versículo 44: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está falando: ou essa pedra é para edificar vocês, ou é para a condenação de vocês. Ou essa pedra se torna a pedra principal no meio de vocês, na obra de vocês, na vida de vocês, ou então vocês vão tropeçar nela e vão se quebrar, ou ela vai cair sobre vocês e vai
transformar vocês em pó. Diz o versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam aquela atitude avessa, era consciente. Eles sabiam que realmente o Senhor estava falando para eles, e ainda assim se mantiveram do mesmo jeito. A pergunta é: depois de hoje, depois de ouvirmos a palavra do Todo-Poderoso, nós vamos continuar do mesmo jeito? Salmo 95: se hoje ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos então prontamente atender o Senhor. E diz aí no versículo 36: e conquanto buscassem prender, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. As multidões consideravam Jesus com a mesma importância de João Batista. Era apenas o profeta deles. E não o Filho de Deus. Era como o apreço do carinho que eles tinham com João Batista. Irmãos, para a gente encerrar, nós estamos meditando então sobre o reino da obediência. A hora que chegou. É importante que nós obedeçamos com alegria. Nós falamos de Jesus, da obediência dele, que mesmo sabendo que ia enfrentar a cruz, ele sabia que tinha uma alegria proposta em obedecer. Então, o reino da obediência alegre chegou. E nós então devemos pensar primeiro sobre o versículo de 18 a 22, sobre a figueira sem frutos. Assim como o Senhor disciplinou a Israel, sempre lhe enviando mensageiros, mas mesmo assim, este não deu frutos. Ele nos chama à responsabilidade de frutificarmos. O Senhor nos exorta a uma vida de frutificação, absorvendo em sua palavra aquilo que nos nutre espiritualmente e sendo regados por seu próprio Espírito diariamente, devemos dar os resultados esperados pelo Senhor. Em nosso caráter precisamos demonstrar que Cristo é o nosso modelo, que o Espírito Santo tem operado em nossas vidas a santificação, e isso resulta em um caráter transformado. No serviço sagrado, precisamos cumprir a obra que Israel falhou. Não é religiosidade, mas desenvolvermos uma vida de obediência em discipulado e evangelização. Os versículos 23 a 27, nós vemos Jesus falar sobre a sua autoridade e o batismo de João. E assim como Jesus e João foram enviados pelo próprio Deus para cumprir missões distintas e ungidas pelo Espírito Santo, precisamos ocupar nosso espaço e nossas tarefas no reino de Deus com compromisso, alegria e satisfação. Somos chamados para servirmos a Deus conforme o Espírito nos capacita, como a palavra nos orienta. O Senhor nos chamou para a sua missão, assim como João Batista foi profetizado pelos profetas anteriores, assim como Jesus foi profetizado. Eles têm respaldo na palavra para a ação deles. A missão que nós temos, a responsabilidade que nós temos no corpo de Cristo também se revela na palavra. Somos então, irmãos, como uma figueira que recebe todas as condições para frutificar. Estamos alicerçados, como diz a palavra, e arraigados nela. A palavra é o solo de onde nós retemos com as nossas raízes aquilo que nós precisamos para frutificar. Nós necessitamos do Espírito Santo, do Deus que derrama do alto sua sabedoria, do Deus que derrama do alto seu poder, do Deus que derrama do alto as condições para nós frutificarmos. Quanto à parábola dos dois filhos,
versículos de 28 a 32, nós vemos que assim como os judeus foram incumbidos da obra, mas não a realizaram, precisamos nós, mais do que qualquer um, realizar a obra de Deus, porque fomos alvos do seu amor e da sua graça, porque fomos chamados para essa obra, porque fomos confiados por Ele para cuidarmos da sua vinha, ou seja, da sua obra. Precisamos urgentemente anunciar aos 4 cantos dessa cidade e nas circunvizinhanças a salvação em Cristo e o juízo aos que se mantiverem rebeldes contra o Filho de Deus. Nos versículos 33 a 46, nós vemos a parábola dos maus dobradores e percebemos que existem 3 categorias de pessoas aqui. Primeiro, Deus. Deus é aquele que confia aos homens a sua obra. Deus é aquele que tem paciência conosco em sua obra. Mas Deus também é aquele que julga a importância que nós damos à sua obra. Acerca dos homens, é um privilégio participar da obra de Deus. Mas Deus também, Ele nos dá uma liberdade para agirmos na sua obra. Ele não nos força a trabalhar na sua obra, mas Ele nos dá liberdade. E por fim Ele nos responsabiliza com a importância que nós damos ao trabalho do Senhor, ao serviço sagrado. Sobre Cristo, nós percebemos o seu direito como herdeiro, a sua obediência completa e o seu sacrifício consciente e voluntário. Ele sabia que vinha para morrer, mas Ele veio e obedeceu. E, portanto, Ele tem direito sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério a obra de Deus. A pergunta que eu faço a você, meu irmão, crente, membro dessa igreja, é: qual a importância a obra de Deus ocupa na sua vida? Como tem sido a nossa prática de obediência como lavradores, os novos lavradores da vinha do Senhor? Qual tem sido o nível de interesse nosso nas coisas de Deus? O que falta em nós para frutificarmos? Precisamos, irmãos, observar esses exemplos. Diz o ditado, que o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende vendo os outros errarem. E nós vimos que Israel falhou, e nós não devemos também falhar como falhou Israel, porque o herdeiro, ele veio à sua vinha para poder resgatá-la, e foi morto por ela, e agora confiou essa vinha aos novos lavradores, aqueles que devem servir com alegria, porque o reino da obediência alegre está entre nós. Nós devemos obedecer esse Deus, nós devemos frutificar para a glória do seu nome, nós devemos, irmãos e irmãs, ser servos fiéis. Nós devemos, irmãos e irmãs, valorizar o esforço que Cristo fez para vir até nós, para morrer na cruz pelos nossos pecados, e então levarmos adiante a obra que é dele e não nossa. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra.
pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor opere em nós. Pai, tenha misericórdia, porque estamos, muitos de nós, como aquela fogueira, aparentemente vistosa, cheia de seiva, de vida, mas sem frutos. O propósito para o qual nós somos chamados pelo Senhor é para que possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça. E o Senhor seja glorificado quando nós dermos muitos frutos, como diz lá em João capítulo 15. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós temos tudo, o Senhor já nos deu tudo que nos leva a uma vida de obediência. Primeiro a salvação, como nós cantamos aqui. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste por este pecador, salvo na cruz. Ah, Deus, opere em nossas vidas, transforme-nos, renove-nos, encha-nos de alegria, Senhor, para podermos, ó Pai, não ficarmos reunidos em torno de nós mesmos, mas para que possamos sair, ó Deus, divulgando a salvação do Senhor, fazendo discípulos, ensinando-nos a guardar tudo que o Senhor tem ordenado, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja do Senhor pode gozar da presença do Senhor, dos cuidados do Senhor, da provisão do Senhor, do sustento do Senhor, do poder do Senhor. Ó Pai, nos ajude, nos ensine, ó Deus, nos exorte a não negligenciarmos tudo isso, como a nação de Israel fez, que vacilou, que perdeu tempo, que centrou-se em si mesma, ó Deus, em vez de fugir do centro para anunciar as virtudes daquele que tinha elegido aquela nação. Senhor Deus, não nos deixe cairmos nesse mesmo marasmo, na religiosidade, Senhor, em uma vida que nos faça vivermos em torno de nós mesmos, em vez de vivermos para a glória do Teu nome. Ó meu Deus, incomode este irmão, esta irmã, nessa noite. Incomode, Senhor Deus, a uma vida de obediência prática. Ó Deus, a uma vida de amor constante, a uma vida de anunciação constante, todos os dias, para a glória do Teu nome. Ah Deus, renova o nosso coração, Senhor. Nos faça enxergar o preço de cada um de nós. Nós fomos comprados por preço de sangue, e não foi qualquer sangue, foi o sangue do Teu próprio Filho na cruz por nós. Levante, ó Deus, essa igreja como igreja evangelizadora, discipuladora, como uma igreja adoradora, que adora em todos os lugares, anunciando a Tua glória, para que todos os demais vejam que esta igreja é uma igreja que serve ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos.